Seguindo com você aqui no nosso Jornal Integração, nosso repórter Maicon Rios conversou com Kleber Alves, ele que é coreógrafo, faz parte da companhia de dança aqui do município de Itapajé, e o Kleber esteve participando na última quarta-feira da sessão na Câmara Municipal. Ele pediu um espaço de fala na Câmara Municipal exatamente para levantar um debate sobre a importância da criação do Conselho Municipal de Cultura aqui no município de Itapajé. Esse conselho é uma das etapas, a sua criação, a sua oficialização, para que o município consiga exatamente receber recursos e que possa fomentar a cultura aqui no município de Itapajé. Vamos conferir. Kleber, em nome do Fórum dos Artistas, o qual você representou, qual a necessidade, então, da criação desse conselho? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude FM. Essa ida do Fórum dos Artistas à Câmara dos Vereadores tem um significado muito importante, que é pedir a parceria, a contribuição para a Câmara dos Vereadores, o Legislativo, estar junto com os artistas para a criação do Conselho Municipal de Cultura, que tem uma função muito importante, sobretudo para o recebimento de recursos de repasse do governo federal para o movimento artístico no município. Kleber, a partir da criação desse conselho, vocês têm prazos para apresentar esse conselho criado ao município? Tem os trâmites legais de tempo que é necessário a criação desse conselho? A parcela e a contribuição da Câmara tem a ver com a criação da lei. Precisa ser criada uma lei e, em seguida, fazer uma conferência, convocar a sociedade, convocar as autoridades e os artistas sobre tudo, E aí é necessário que seja um tempo ágil, Porque já vai vir mais repasse do governo federal e é necessário que o Sistema Municipal de Cultura esteja fortalecido. E o que é que compreende esse Sistema Municipal de Cultura? O Conselho é o que a gente vai denominar de CPF da Cultura, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. O Fundo, nós já tivemos notícia que o município possui um fundo de cultura, mas é necessário ser criado um plano e, sobretudo, um Conselho Municipal, que compreende aí uma participação paritária, 50% sociedade civil, 50% a classe artística, em suas mais diversas linguagens artísticas. Porque tão somente agora o Fórum dos Artistas despertou para a necessidade da criação desse Conselho Municipal de Cultura? Na verdade, o Fórum dos Artistas, que é um espaço democrático, um espaço de organização dos artistas, sempre tiveram querendo colaborar com a gestão no que se tange a questão cultural, a Secretaria de Cultura, para a criação desse Conselho Municipal. Há tempos que a gente tenta se organizar, tenta se reunir para a criação desse Conselho, compreendendo que é uma importância e que é interesse de ambas as partes. Então, nesse momento, sobretudo um momento que está vindo muito recurso, muito repasse para os municípios, há essa necessidade urgente da criação desse conselho, que é um conselho que tem uma importância gigante para fiscalizar, para deliberar sobre esses recursos que chegam, para divisão aí do movimento cultural. Então, o conselho é super importante no município para o recebimento de repasse e para uma melhor organização da própria classe artística, da gestão cultural, que quer criar atividades com transparência, colocando o conselho sempre em evidência, juntamente com os artistas, juntamente com a sociedade civil. O presidente da Câmara Municipal já se colocou à disposição do Fórum dos Artistas para a criação desse conselho. Já há algum tipo de data, previsão de uma conversa do conselho, juntamente com os demais vereadores, para tratarem da elaboração da lei de criação desse conselho? O presidente, da Câmara se colocou à disposição para estar junto com o Fórum dos Artistas, para a gente estar criando essa lei o quanto antes, sentar, criar uma comissão para a criação dessa lei e, consequentemente, chamar a Secretaria de Cultura para juntos a gente começar a criar, a pensar em uma conferência e efetivar, de fato, o Conselho Municipal de Cultura dentro do município de Itapajé. E isso, de fato, requer uma urgência, porque já tem aí um período eleitoral, que coisas não serão possíveis de fazer, e aí a gente quer logo, o quanto antes, criar uma comissão juntamente com a Câmara, já se colocou à disposição, juntamente com a Secretaria de Cultura, que já acionou, que vai convocar o Fórum dos Artistas, para a gente pensar aí, de fato, na prática, a criação desse Conselho Municipal de Cultura. Agradeço a você, Kleber, pela sua participação no Jornal Integração e deixa à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer pelo espaço, Maicon, da Atitude FM, e dizer que o Fórum dos Artistas é um espaço muito importante que agrega aí as diversas linguagens artísticas do município e que a gente está de mão dadas aí, fazendo com que mais recursos cheguem no município, para que os artistas possam apresentar seus trabalhos, dar continuidade às suas atividades artísticas, poder circular por outros estados com esse recurso que vem do governo federal, e para isso o município precisa de fato estar organizado, no que se pensa aí o CPF da Cultura, que eu falei anteriormente, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. Então, esse é um momento muito importante,
né, em que os artistas estão se organizando para, de fato, conseguirem ter acesso a esse recurso, e a Câmara tem nos abraçado aí com esse espaço, né, se colocando à disposição. Então, só agradecer, né, e dizer que já vem novidades por aí com esses recursos que estão chegando no município. Muito obrigado pela sua participação. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. 12 horas e mais 36 minutos, agora já são 12h36. Após ter conversado com o Kleber exatamente acerca da importância, né, da criação desse conselho aqui no município de Itapajé, o nosso repórter Maicon Rios também buscou contato com a secretária de Cultura, Desporto e Turismo aqui de Itapajé, Patrícia Caetano, exatamente para saber, a nível de secretaria, o que está sendo feito, como é que tem se dado exatamente essa discussão em torno, né, dessa temática. O Maicon, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração. Que informação, que posicionamento você obteve? Olá, Clésio, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes do Jornal Integração. A secretária Patrícia Caetano, no momento em que nós conversamos, ela não se prontificou a gravar a entrevista, no entanto, nos enviou uma nota para que pudéssemos dar publicidade dentro do Jornal Integração sobre este assunto. Então vamos aqui à nota enviada pela secretária de Cultura de Itapajé, Patrícia Caetano. Diz a nota: a Secretaria da Cultura, Desporto e Turismo do município de Itapajé, Ceará, órgão responsável pelo gerenciamento das políticas públicas culturais de Itapajé, vem por meio desta nota transparecer informações em se tratando da implementação do Sistema Municipal de Cultura deste município. Em primeiro lugar, o Sistema Municipal de Cultura é composto de forma basilar por 3 elementos, sendo eles o Plano Municipal da Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e o Conselho de Políticas Culturais, de modo que o município de Itapajé já possui o seu Fundo Municipal de Cultura, instituído pela Lei número 1642/2007. Inclusive, cabe mencionar que, recentemente, o Fundo de Cultura de Itapajé foi inscrito no programa de transferências fundo a fundo do PROCIEC, Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, garantindo o recebimento de R$230 mil, que, de acordo com as diretrizes do programa, deverão ser investidos no fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura. Além disso, dos 184 municípios do estado do Ceará, apenas 65 foram habilitados a receber o montante supramencionado, valor igual para todos os municípios. Também vale salientar que, para o recebimento dos recursos do Fundo a Fundo, o município assinou um termo de compromisso comprometendo-se em instituir o restante dos elementos do Sistema Municipal de Cultura, bem como foi informado de que, para receber os recursos do exercício de 2025, precisará estar com o seu Sistema Municipal de Cultura completo. Em segundo lugar, o município de Itapajé foi contemplado no ano de 2023 com recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo e, ao aderir a esta lei de fomento cultural, também se comprometeu junto ao Ministério da Cultura em implementar e fortalecer o seu Sistema Municipal de Cultura. Assim, saliento que a Secretaria de Cultura de Itapajé tem total conhecimento da necessidade de instituir os elementos faltantes do Sistema Municipal de Cultura. Adicionalmente, o município foi contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, havendo também reafirmado seu compromisso com o Ministério para instituir o restante dos elementos do Sistema Municipal de Cultura. Diante do exposto, nota-se que o município possui diversos compromissos em relação à implantação definitiva do seu Sistema Municipal de Cultura, além do que enfatizo que este processo está em andamento desde o final do ano 2023, quando realizamos a 3ª Conferência Municipal de Cultura, e de lá para cá, diversas ações na área da cultura foram realizadas e continuarão a ocorrer, certamente culminando com a efetivação do Sistema Municipal de Cultura de Itapajé. É a nota, conforme foi nos enviada pela Secretária de Cultura do município, Patrícia Caetano. Ok, Maicon, obrigado aí pela participação, né, a informação, o retorno conseguido aí junto à secretária Patrícia Caetano aqui no município de Itapajé. O município de Itapajé é um município extremamente rico, né, de uma cultura extremamente rica, que logicamente precisa, deve, né, ser enaltecida, destacada, evidenciada em toda e qualquer situação, em toda e qualquer oportunidade. A Secretaria de Cultura do município de Itapajé, não falo somente de agora, mas das gestões passadas também, esse deveria ter sido sempre um ponto importante
na temática das discussões, né, essa questão da preservação, da conservação, da nossa cultura, da nossa história, nos mais diversos pontos. Se a gente analisar aqui profundamente, quem é mais pesquisador, quem gosta exatamente de história, né, vai se debruçar exatamente dos textos, dos livros, dos escritos, dos depoimentos, conversando também, obviamente, com pessoas de mais idade, que têm um conhecimento mais profundo, mais intenso da história do município de Itapajé. Quantos e quantos são os nossos personagens, né? O Itapajé de Quintino Cunha, de Alba Valdez, o Itapajé desses momentos, falamos aqui da Praça da Abolição, da questão da arborização lá, o serviço feito pelo nosso amigo Eliseu, a segunda cidade do Ceará a abolir a escravatura, a história importante na questão da evangelização. Agora, próximo mês, tem o aniversário, né, da Igreja Assembleia de Deus Templo Central. O seu berço aqui no estado é aqui no município de Itapajé. O Itapajé lá do Chitão, dos festivais de quadrilha, da festa do milho. O Itapajé exatamente da paçoca, da produção da banana, do bordado. O Itapajé de tantas e tantas figuras importantes, com contribuição significativa e efetiva na construção de toda essa nossa história, né, de mais de 1,5 século de existência. E obviamente que uma pasta como a Secretaria de Cultura precisa ser uma pasta extremamente ativa. Um conselho como esse, que tem sido debatido, e aí o posicionamento da secretária Patrícia Caetano, né, destacou desde o final, em especial do ano passado, vem sendo discutido há um certo tempo, e aí eu não quero aqui culpabilizar, né, não quero aqui apontar quem são os culpados, porque eu vejo que alguns problemas do município de Itapajé, eles se arrastam ao longo desses últimos anos, ao longo dessas últimas décadas, das últimas gestões, e aí para você exatamente distribuir essa culpa, você acaba levando um tempo a mais. Mas tem algumas situações que deveriam, ao longo desses últimos tempos, nunca ter fugido, né, das prioridades. E a Secretaria de Cultura aqui do município de Itapajé eu vejo como sendo uma pasta também extremamente importante. A gente fala muito de educação, fala muito de saúde, de infraestrutura, que são, de fato, pastas de demandas mais amplas, mais complexas, mas áreas como a cultura precisam também ser tratadas, serem tidas por qualquer que seja o gestor. Quem está agora, quem esteve, deveria ter tido esse comportamento. Quem virá futuramente precisa ter essa postura de ter, né, essa pauta, ter essa temática como prioridade também, principalmente, acima de tudo, pela riqueza, repito, da história do município de Itapajé. A riqueza de tantas e tantas personagens importantes que contribuíram não somente com a construção da história de Itapajé, mas que deram contribuição também a nível de estado, alguns a nível de país, por conta da sua atuação, por conta da sua importância, né? Então, a cultura precisa, de fato, ser mais viva, mais ativa no município de Itapajé. E aí eu não estou me referindo à secretária, quem está à frente da pasta. Eu estou me referindo a quem gere o município, a quem governa o município. A Secretaria de Cultura, todos nós sabemos, é uma secretaria que não tem uma dotação orçamentária própria. Mas quem conhece, quem estuda, sabe muito bem que existem as mais diversas, inúmeras possibilidades de você conseguir recursos para fomentar a cultura, para fomentar o movimento artístico dentro do município, porque são vários os editais a nível de estado, a nível de país, governo estadual, governo federal, são vários os projetos, e aí precisa o quê? Precisa que o governo municipal, que quem chefia o executivo, se cerque exatamente de uma equipe devidamente qualificada, capacitada para a criação, elaboração de projetos para capitanear esses recursos. As oportunidades, as possibilidades, elas são imensas. Eu já tive a oportunidade de conversar com diversos artistas nossos aqui, pessoas mais ligadas a esse movimento e que têm experiências
vividas em outros municípios, alguns deles até fora do estado do Ceará, e que experimentaram exatamente essa informação ou esse conhecimento dessas muitas possibilidades que em outros municípios, desses contatos com outras pessoas, alguns de fora do estado, que conseguem exatamente viabilizar recursos, mesmo num cenário de dificuldade financeira, por conta desses programas a nível de estado, a nível de país, esses editais que são lançados, mas só que o dinheiro não cai do céu. O governo do estado, Secretaria de Cultura, o governo federal, o Ministério da Cultura, ele não vai enviar um recurso, emenda de deputado, ele não vai destinar um recurso, um projeto para ser implantado em Itapajé, apenas porque nós temos aqui a Pedra do Frade, apenas porque nós somos aqui a segunda cidade do estado a ter abolido a escravidão. Não. É preciso que se tenha uma equipe capacitada, qualificada na elaboração de projetos. E essas questões burocráticas, como a criação, por exemplo, do conselho, isso é o básico do básico, que já deveria ter sido criado, formalizado, não de agora, mas há alguns anos, gestões passadas, se tivéssemos tido exatamente como uma das pautas principais a serem discutidas por quem governa hoje e por quem governou o município nesses últimos anos também. É por isso que eu digo sempre, é preciso que o cidadão itapajense esteja muito atento para fazer análises do contexto do momento, porque a maioria dos problemas enfrentados nas mais diversas áreas, hoje, do município de Itapajé, eles são basicamente os mesmos há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, 20 anos, são basicamente os mesmos, porque não se teve uma visão futurista, uma visão exatamente de uma gestão que consiga, ter essa percepção das necessidades e, consequentemente, dos caminhos ou mecanismos que precisam ser utilizados para que o município consiga evoluir.